Vingadores Guerra Infinita, o terceiro filme dos Vingadores e o primeiro dirigido pelos irmãos Russo, que também dirigiram Civil War e O Soldado Invernal. E aí a questão é, funciona esse terceiro Vingadores? Antes de continuar nesse vídeo aqui, só um recadinho rapidinho, aqui é um vídeo de crítica. Mas aqui no canal tem outros vídeos ainda com relação a esse filme. Então se você não busca essa parte um pouco mais técnica, um pouco mais analítica da coisa, cara, vai lá aqui no izinho que tem vários vídeos de Vingadores. Tá aqui a playlist aqui da Marvel com muita coisa de Vingadores. Show, inclusive com spoiler explicado e etc. Agora, vamos para a crítica. Aqui em Vingadores a gente tem a Terra sendo ameaçada por Thanos. Na verdade, a Terra não, the whole universe, né? O universo inteiro está sendo ameaçado por esse cara que quer juntar as 5 joias do infinito, 5 não, 6 joias do infinito, e daí, quando juntar todas essas pedrinhas que já foram apresentadas nos outros filmes da Marvel, com um estalar de dedos, ele pode destruir metade da humanidade ou metade de todas as espécies do universo e por aí vai. Porque ele é um idealista, acredite. O Thanos, aquela figura de CGI, é idealista. A ideia dele é tirar metade da população do mundo não, mais uma vez, do universo, para que as pessoas consigam fluir melhor nos seus planetas, nos seus... seja lá o que for, né? Nos seus cantos aí, nas suas casas. Cara, o filme, assim, não dá pra fugir, né? É um dos filmes mais esperados aí, pra quem gosta de filme de quadrinho e tudo mais, mas ele me chama muito a atenção tecnicamente também. Quando ele começa na Terra e palpavelmente em cidades, já tem algo diferente nele. Diferente de outros filmes de herói, que já começam num estúdio, num CGI, que já começam num fundo verde absurdo. Esse daqui não. Passado um momentinho inicial ali, um prólogozinho, ele rapidamente vai para Nova York, depois vai para outras cidades aí pelo mundo. Adoro isso, dá um pouco de realidade ao filme. E em se tratando desse tipo de vilão, né, que quer destruir a humanidade, então realmente a gente tem que começar partindo na nossa casa aqui, pra gente, é a Terra. Aí a fotografia vai muito bem, tanto na escolha de locações ali no início do filme, mas em ir mudando aos poucos. Ela sai de um tom um pouco mais... como é que eu posso dizer, um pouco mais mundana e vai ganhando tons cada vez mais épicos. Então a primeira câmera que a gente tem, o primeiro plano que a gente tem é na mão. Sim, câmera na mão aqui. Quando vai para a cidade, a câmera continua na mão. Tem sim uns cortes, mas deixa planos abertos para que a gente entenda a situação e o que está acontecendo ali com o mundo. O Homem-Aranha, por exemplo, ele sai de dentro de um ônibus. Para mim isso é muito mais do que apenas o Homem-Aranha indo fazer a sua missão. Ele está saindo de um ônibus escolar. Ele está deixando aqui, né, o seu mundo para partir para uma aventura mais extrapolada. E aí quando ele parte, quando os outros heróis partem para ações maiores, porque esse vilão, essa ameaça requer isso, a câmera vai ficando mais épica, planos bem mais viajantes, a tal da Flycam, que vai cruzando entre os heróis, entre a batalha e por aí vai. É engraçado também que com câmera os irmãos Russo, eles foram muito... eles foram muito espertos. Eles pegaram a câmera lá de Civil War e pegaram a fotografia que eles impuseram lá no Soldado Invernal, que deixou a história muito pé no chão, muito legal de acompanhar. E aí, cara, quando ele mistura essas duas coisas, eles estão agindo de uma forma assim, somos sim heróis mundanos, que agora estamos cada vez mais overpower, cada vez mais cósmicos, digamos assim. Quando o grupo é unido, a câmera é muito mais fluida e a montagem corta menos. Quando o grupo está um pouco desunido, é um grupo que ainda está se conhecendo, há mais cortes para nos dar a sensação de que há uma quebra, de que há algum tipo de ruptura ali naquele núcleo específico. O CGI do Thanos, perfeito. A Marvel vinha errando muito em CGI, principalmente nesses CGIs, né, nessa computação gráfica, cujos elementos são bem mais exagerados, tanto que reduzem o tempo de tela do Hulk, talvez porque o Hulk não ainda esteja bem resolvido no CGI da Marvel, e daí joga todo ou muito dos recursos para o Thanos, e eu fui me esquecendo que o Thanos era CGI. Cara, se eu esqueci que um treco de CGI é uma computação gráfica, é algo criado, não tenho o que falar, acertou, simplesmente acertou. Mais do que o CGI, o design de produção resolve um problema que a Marvel já tinha como crônico, que é o design das espécies do universo, não do mundo, do universo. Ah, temos uma espécie nova, pinta de azul e pronto, tá aqui, essa é a espécie. Aqui não, cara, aqui não.
Cada um dos capangas ali do Thanos tem um design de produção pensado, tem uma ideia em cima daquilo dali. E aí torna o bicho, por mais que seja mais irreal, de todos os vilões da Marvel, torna o bicho mais real. Dá a entender que o bicho existe, que pode existir ali na esquina. Tudo bem, não tão na esquina assim, porque é ainda assim surreal. Nem fica parecendo um bonequinho de massa, tampouco fica parecendo alguém que passou 5 horas sendo pintado numa cadeira de maquiagem. A montagem do filme é que eu acho um pouco claudicante, assim, talvez seja a parte mais difícil, tecnicamente falando, porque são vários núcleos, são 4, no mínimo 4 núcleos, às vezes um núcleo cria 2 subnúcleos, que acredito também que eles filmaram muita coisa, filmaram até coisas já do outro filme, então mesclar isso, resolver isso, é um trabalho grande, mas há um erro básico aqui de montagem, que é o acompanhamento do fluxo quando sai de um núcleo para o outro. Se eles utilizassem mais o raccord, se eles utilizassem mais uma linha de fluxo para pular de um núcleo para o outro, eu sentiria menos essa quebra, essa ruptura forte. Por exemplo, tem um herói voando daqui para cá e a ação toda está acontecendo daqui para cá. Então, o que é que você faz, né? Quando pula para o outro núcleo, você meio que continua a ação como um ciclo. Então, o núcleo está indo para cá, você corta, aqui tem um corte, o outro núcleo continua e daí é que começa a fazer o ciclo. Imagine um trem e você precisa cortar esse trem em várias cidades, ou seja, você filmou o mesmo take do trem em várias cidades ou em vários locais. Para cortar esse trem, ele está indo nessa direção aqui, então você corta com o trem começando no próximo núcleo, aqui nessa posição, até chegar no final da tela e reiniciar assim o núcleo. Mas realmente, montagem é muito complicado para esse tipo de filme. Não dou um desconto num flashback que é puxado muito do nada. E acredito que o filme deveria ter puxado um pouco mais flashbacks e ter mudado um pouco a fotografia do flashback, a paleta de cores do flashback, para fazer a gente entender que estamos ali em um mundo, em um tempo, em um tempo diferente da cronologia que está sendo abordada. Ainda assim, por mais que existam esses 2 erros, ela faz sim transições muito boas. Acho a montagem muito balanceada, cara. Muito. O tempo de tela de cada um, a função de cada um é muito bem explorado, é muito harmônico. Você não cansa, tô aqui no Homem de Ferro, Homem de Ferro, Homem de Ferro. Quando você começa a cansar disso, Guardiões da Galáxia. Quando você começa a cansar disso, vai para ali, né? Para não dar spoiler, vai para ali, vai para colar, vai para outro lado, né? Aí o roteiro, né? O roteiro também é esse meio a meio. Primeiro, os irmãos russos em Soldado Invernal e Civil War, Guerra Civil, estabeleceram que, por mais que seja assim um filme de herói, um filme de gênero, dá pra gente conversar, dá pra existir texto. Dá para você entender o vilão através do texto, não só do visual, não só da ameaça dele, porque ele é do mal. Não. Aqui eu acho que falta um pouco de texto, por mais que o Thanos seja o personagem que mais tem linhas de texto, mesmo factualmente falando, ainda assim não foi o suficiente para dar um peso, um background a ele. A gente entende o idealismo, mas, a meu ver, em uma relação específica, falta texto, falta um flashbackzinho, falta alguma lacuna para a gente realmente sentir que ele está sentindo. Então, o roteiro vai mal um pouquinho nisso. Entretanto, vendo pelo outro lado, é um filme não é um filme de grupo, é um filme de grupos. O mínimo de texto que tem que existir é para fazer a interação de cada um dos grupos existir. E daí o roteiro aposta em quê? Em ir mudando o tom para cada grupo, para a gente sentir que mudamos de núcleo. Um núcleo é um pouco mais engraçado, o outro núcleo é um pouco mais, aí sim, um pouco mais explicativo, o outro núcleo ele força um pouquinho o drama, e o texto, né, vai servindo a cada um do tom, a cada tom aí de cada um desses núcleos. Às vezes eu sinto uma quebra assim, da gente sair de um drama rapidamente para o humor, mas em determinado momento do filme eles esquecem esse lance do humor e focam no drama, dando motivação para cada um dos personagens, motivações diferentes, algumas mais fortes, algumas mais fracas, mas todas motivações. E ainda sobre roteiro, o filme não aposta na escalada. É um filme de herói que não aposta na escalada. Ele te engana, ele vende a escalada, mas não dá essa progressão, essa PG, essa PA aí, essa progressão aritmética de ações. As ações sim, a parte de aventura sim, a porradaria sim, mas o conflito não. O conflito, ele é um arco que começa a cair. É quase como um anticlímax. E isso é muito corajoso. E talvez essa seja a palavra que melhor define o filme. Tudo bem que não é a coisa mais corajosa do mundo. Dentro de um filme de gênero, de quadrinhos, há muita coragem envolvida,
principalmente em apostar nessa linha decrescente aqui do conflito. Não só olhando para o conflito do vilão, mas o conflito de cada um dos personagens. A direção, no fim, fica muito com os atores, obviamente, né? Muita coisa de tela, mas também tornar sólido cada um dos núcleos. Adoro como os atores vão evoluindo dentro da própria história deles e dentro da história do próprio grupo. As relações começam quentes e terminam um pouco mais frias. E daí a gente entende algumas decisões futuras que são dadas para que a atuação mude e principalmente não só o fato da atuação mudar e trocando em miúdos, assim, alguns atores jogam fora um pouco do seu carisma para dar um pouco de direção ao filme. E o Tom Holland, especificamente falando do Tom Holland, antes, rapidinho, o Benedict Cumberbatch, ele é o Doutor Estranho, ponto. Ele é o Doutor Estranho. Enfim, mas o Tom Holland tem uma pequena cena dele, cara, que é coisa linda, muito carinhosa. Você sente ali a mão da direção e ele falando aquilo ali na posição da câmera que foi colocado, olhando pra gente, cara, legal, legal. Os irmãos russos sabem sim fazer desde uma grande batalha a uma cena simples de comédia, mas também entregar dramas pontuais pra a gente sentir um pouco de peso na história. Eu acho um filme dentro do caos que é pré-imposto a ele, muito equilibrado, com coisas muito difíceis que outros filmes têm, sei lá, um terço da dificuldade, e outros filmes de gênero, né, de quadrinho e tal, e não conseguem ainda assim organizar minimamente para que a gente saia falando e curtindo o filme pelo menos 10 minutos. Aqui não. Tudo muito organizado e olha o tanto de coisa técnica que eu elogiei e várias outras coisas que ainda cabem ser elogiadas. Se gostou do vídeo, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.